Boa tarde, meus irmãos. Nós, a partir de agora, iniciaremos a nossa aula de introdução ao Novo Testamento. Nós daremos continuidade à aula de número 3. Eu peço aos irmãos que tenham as suas Bíblias em mãos, que peguem a sua Bíblia, peguem o seu bloco de anotação e estejam anotando aquilo que for necessário anotar para o nosso melhor entendimento dessa matéria, ok? Eu estou compartilhando a tela, agora os slides com o conteúdo da nossa aula. Eu vou fazer uma breve recapitulação e peço aos irmãos que me acompanhem nessa recapitulação, ok? Aula de número 3, a proximidade do reino. Nós já tivemos essa primeira parte, essa aula de hoje é a terceira parte da aula de número 3. Nós falamos sobre sobre a entrada do reino dos céus, a chegada do reino dos céus, na mensagem que nós vemos no Novo Testamento através da pessoa de João Batista. Nós falamos sobre o período intertestamentário e nós explicamos que este período, ele é conhecido como intertestamentário, é o período entre os testamentos ou entre a antiga e a nova aliança, né? Período de aproximadamente aí 400 anos em que a voz profética deixou de chegar ao povo de Deus. Deus, ele não falou mais ao seu povo através dos seus profetas. Nós sabemos, de fato, que a antiga aliança ela termina com a morte de Cristo na cruz, quando ele profere as suas últimas palavras, está consumado, né? Aquela famosa palavra grega tetelestai, está consumado, né? Ali Cristo termina a obra que ele tinha que fazer em vida, o seu ministério terreno, rende o seu espírito ao Pai e termina ali a antiga aliança e começa-se a nova aliança, a aliança da graça. Mas esse período em que a voz profética ela deixou o povo de Deus até o momento em que João Batista aparece, é um período de 400 anos aproximadamente. Nós veremos isso mais adiante. Falamos um pouco sobre a história do período intertestamentário. Falamos sobre o surgimento das seitas judaicas. Por que nós falamos sobre isso? Nós falamos sobre o surgimento das seitas judaicas por conta da importância ou da necessidade que nós temos de entender o pano de fundo religioso e também o pano de fundo político do Novo Testamento, para que nós possamos entender melhor aquilo que lemos no Novo Testamento. Nós falamos sobre a influência da religião persa sobre o povo judeu, né? Quando o povo judeu foi para o exílio babilônico, a Babilônia foi conquistada por Ciro o Grande em 539 a.C., e os judeus, eles, como estavam cativos da Babilônia, se tornaram cativos do novo império, que ali tomava conta agora do governo da Babilônia, que era o Império Medo-Persa. E a religião deles era o zoroastrismo, que tinha a crença em uma dualidade, duas divindades que eram interpretadas como a divindade do bem e a divindade do mal, como está aqui Ahura Mazda e Arimã. Os judeus que retornam do exílio, eles retornam com essas crenças, e foi falado em sala de aula que hoje em dia muitos evangélicos, eles também trazem esse tipo de crença para as igrejas,
nós temos uma figura bem comum aqui no canto direito, que seria uma figura do diabo, e uma figura onde se retrata Jesus disputando o braço de ferro, como se ambos tivessem a mesma força, o mesmo poder. Então, as pessoas dão poder demais ao diabo e diminuem o poder do Deus Todo-Poderoso. E é uma crença comum hoje em dia, né? A primeira seita que nós falamos foi a seita dos fariseus, falamos um pouco sobre eles, depois falamos sobre os saduceus, falamos sobre os essênios, né? E falamos um pouco sobre os zelotes também. Agora, nós vamos entrar e nós falaremos um pouco sobre a retomada do reino de Deus, né? A retomada do reino, que acontece no início do ministério de João o Batista. Mas é importante a gente ter atenção nisso, porque nós vamos ver que quando João Batista começa a sua mensagem, é a primeira vez que o povo de Deus ele recebe uma mensagem depois de um período longo de tempo, depois de aproximadamente 400 anos. O Espírito de Deus ele inspira um profeta a falar as palavras de Deus. Então, nós temos a retomada da história da salvação aqui. A primeira coisa que nós veremos aqui é que João Batista, como nós vemos em Mateus capítulo 3, em Marcos capítulo 1, em Lucas capítulo 1, também vai falar sobre o período da infância de João Batista e da infância do próprio Senhor Jesus Cristo. João Batista era primo de Jesus, e nós temos aqui uma pequena árvore genealógica que mostra o parentesco de Jesus e de João Batista. Nós temos Zacarias e Isabel, que eram primos, ou que Zacarias e Isabel, que eram marido e mulher, né, e geraram João Batista. Nós temos Maria e José, que se tornaram marido e mulher, e de Maria e de José foram gerados Tiago, José, Simão e Judas e outras irmãs. E é interessante nesse gráfico aqui que esses 4 personagens, Tiago, José, Simão e Judas, eles foram gerados da união de José e de Maria. Só que aqui no gráfico deixa claro que Jesus, ele era um meio-irmão destes, porque não houve a participação masculina na geração de Jesus, pois ele foi concebido por Maria, mas por uma operação milagrosa do Espírito Santo, não é? E isso fica bem claro nesse gráfico aqui, né? Nesse gráfico também nós vemos aqui que Isabel tinha uma certa relação com Maria, né? Na história da igreja cristã, Isabel é retratada como prima de Maria. E, de fato, o Novo Testamento usa uma palavra que pode significar um laço de um laço consanguíneo, né? Pode ser que elas eram parentes, mas não especifica o grau de parentesco, lá em Lucas 1:36, se não me falha a memória. Só que essa palavra também ela pode significar que é somente uma pessoa relacionada. Essa palavra tem ambos os significados. E essa palavra, nós não temos um outro uso dela no Novo Testamento. Então, é a única vez que é usada essa palavra no Novo Testamento, para dizer que Isabel ou era prima de Jesus, ou Isabel era parenta, ou Isabel era prima de Maria, ou Isabel era parenta de Maria.
ou tinha relação com Maria, relação no sentido de proximidade, relacionamento, né? Então, assim, mas a tradição cristã, no decorrer dos séculos, tem entendido ser melhor traduzir aquela palavra por prima, né? Por prima. Mas daí, se Maria e Isabel são primas, logo João Batista e Jesus são parentes também, por parte de Jesus, por parte de Maria, e João Batista por parte de Isabel, e assim por diante. Seriam primos, como nós colocamos hoje em dia, de segundo grau. Nós temos as referências aqui embaixo, referência da família de João Batista, nós temos Lucas 1, 5 ao 7, onde a palavra de Deus nos traz os nomes dos pais de João Batista, que seria Zacarias, que é um sacerdote, e Isabel. O texto grego traz Elizabeth, só que é traduzido por Isabel, que não tem problema nenhum, mas algumas versões mais antigas trazem Elizabeth, mas não há problema nenhum, meus irmãos, em traduzir como Isabel. No versículo 13 ao versículo 16, traz o nome do filho destes, João Batista, e é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento deste e que dá o nome a este, né, o que já deixa-nos com os olhos estalados. Nossa, imagina, você receber a visita de um anjo já é uma coisa maravilhosa, mas um anjo dizer que a sua mulher, que você vai gerar um filho e ainda dá o nome do filho, você pensa, vai ser um personagem importante, né? Nós temos também a referência à família de Jesus, temos várias referências, mas eu coloquei aqui somente Mateus 13, 55 ao 56, onde questionam, né, questionam a pessoa de Jesus, se perguntam os líderes religiosos, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Os seus irmãos não se chamam Tiago, José, Simão e Judas? Não estão, porventura, entre nós todas as suas irmãs? Ou seja, eles conheciam a família de Jesus, eles conheciam Jesus, né? Jesus cresceu no meio deles. Então, eram bem conhecidos. E uma coisa importante colocar aqui, quando o Novo Testamento quer falar sobre um determinado grau de parentesco, irmão, pai, mãe, primo, parente, o Novo Testamento tem palavras específicas para distinguir o grau de parentesco. Isabel e Maria é um exemplo, uma palavra que é usada uma vez somente no Novo Testamento, que é interpretado por muitos como prima. Só que, quando se trata dos irmãos de Jesus, o Novo Testamento usa um termo que realmente é usado na Escritura para irmão biológico. É usado também para a irmandade espiritual, mas o contexto nos deixa-nos claro que está falando da nossa irmandade em Cristo. Só que quando se trata destes aqui, o texto deixa claro que não está falando de irmandade espiritual, está falando de um contexto familiar, doméstico, está falando da mãe ou do pai, do carpinteiro, está falando da mãe Maria, está falando dos irmãos, os 4 mencionados aqui, e está falando também das irmãs. Não estava falando sobre família espiritual, estava falando sobre família biológica. Então, não tem como escapar a esse fato. Os católicos romanos tentam escapar a esse fato, supondo que o texto de Mateus teria sido escrito originalmente em hebraico e depois traduzido para o grego. Mas o fato é que o texto de Mateus que nós temos é um texto grego e deixa muito claro que o parentesco que Jesus tinha com esses homens aqui mencionados era
biológico, pelo menos da parte materna. Ele era meio-irmão de Tiago, José, Simão e Judas. Não sabemos a quantidade e os nomes das irmãs de Jesus. Não sabemos. Citam-se as irmãs, no plural, de Jesus, e nós sabemos que elas existiram, mas não sabemos o nome delas. Maria, a mãe de Jesus, era prima de Isabel. O texto pode significar, como eu disse, uma pessoa relacionada. O anjo Gabriel anuncia o nascimento do filho de Isabel e Zacarias, ou seja, era um menino importante, como foi dito anteriormente. Gabriel é um dos 2 anjos mencionados na Bíblia. O outro é um arcanjo chamado Micael. Eu coloquei Micael aqui, meus irmãos, porque o nome Miguel não é um nome bíblico. Tá? O nome bíblico literalmente é Micael. Não existe Miguel na Escritura, existe Micael. Então, assim, este é o arcanjo que é apresentado nas Escrituras. Bom, o anjo Gabriel aparece 4 vezes no texto bíblico, em Daniel capítulo 8, versículo 16, 9, versículo 21, Lucas capítulo 1, versículo 19 e versículo 26, conforme a Almeida Revista Atualizada, a ARA. Fazia mais de 500 anos que o anjo Gabriel não aparecia para dar alguma mensagem da parte de Deus. A última vez que o anjo Gabriel ele havia sido enviado por Deus para falar a um membro do seu povo foi em Daniel capítulo 9, versículo 21, quando ele foi dar a Daniel aquela mensagem das 70 semanas. Né? Foi a última vez que as Escrituras citam o nome do anjo Gabriel. E isso, meus irmãos, aproximadamente 536 a.C., aproximadamente, ou seja, mais de 500 anos antes de Cristo. Depois desse período longo de tempo, o anjo aparece novamente e para dar uma notícia muito importante, o nascimento de uma pessoa muito importante e que havia sido também anunciada no Antigo Testamento. Quem era João? Ele foi o arauto do Senhor, isso está em Isaías capítulo 40, versículo 3, e Mateus utiliza esse texto em Mateus capítulo 3, versículo 3. É importante frisar aqui que Mateus usa, Marcos usa, outros autores usam, mas importante frisar a mensagem de Isaías capítulo 40, porque Isaías capítulo 40 está anunciando a vinda de Yahvé. Yahvé viria para libertar o seu povo do cativeiro e conduzi-los novamente à terra que ele prometeu aos seus antepassados. Então o texto fala: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, né? Fazei direita as veredas do Senhor no ermo, né? Dependendo da versão. Então, assim, no texto de Isaías capítulo 40, o profeta está anunciando que alguém tem que preparar o caminho de Yahvé para a sua chegada, né? Porque ele chegaria, libertaria o seu povo do cativeiro, e o caminho para conduzir o povo até a terra de descanso teria que ser preparado. Naquele contexto, estava se falando de um cativeiro realmente político. O povo estava em Babilônia, o povo estava disperso, né?
Só que interessante que Mateus, um apóstolo de Cristo, inspirado por Deus, ele toma esse texto e ele diz que João Batista, ele é esse arauto que vem antes do Senhor para preparar o caminho do Senhor até a sua chegada, porque Yahvé viria para libertar o seu povo do cativeiro e conduzi-los à terra prometida. Quem é, ou de quem é o caminho que João Batista estava preparando? Ele veio como precursor de Jesus. Ele antecedeu o ministério de Jesus, preparando o caminho do Salvador, preparando, através da mensagem que ele pregava, o coração das pessoas, né? Pregando a mensagem que ele pregava nos desertos e batizando as pessoas, ele preparava o caminho para que aquele que fora prometido no Antigo Testamento, o Messias, ele chegasse. Yahvé iria libertar o seu povo do seu cativeiro no pecado e iria conduzi-lo para a terra prometida. Olha como isso é fantástico, meus irmãos, né? O texto de Isaías fala que Yahvé vai libertar o povo do cativeiro e conduzi-lo até a terra, que é a terra dos seus antepassados. Cumprimento perfeito dessa profecia, ou completo dessa profecia, ou pleno dessa profecia, se dá na vinda de João Batista, preparando o caminho para a vinda de Jesus, para que Jesus faça o quê? Liberte-nos do cativeiro do pecado, e ele, Yahvé, nos conduza até a terra de descanso. O que é a terra de descanso? O que é a terra prometida? Nós poderíamos dizer, o reino de Deus que estava sendo inaugurado. É a vida eterna, como o Evangelho de João coloca. Nós vamos ver que nos três primeiros evangelhos, ele fala muito sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus. No Evangelho de João usa um termo que é equivalente no significado, que é vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus e a Jesus a quem enviaste. Então, Jesus veio para isso, e ele tinha o seu arauto, o seu precursor, que era João Batista. João viveu no deserto até o tempo em que havia de se manifestar a Israel. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 80. É interessante que o texto diz que ele crescia, né? E ele ficou nos desertos até o tempo em que havia de se manifestar a Israel. Por causa desse fato de que ele vivia no deserto e da profecia que é aplicada a ele, de Isaías capítulo 40, muitos autores acreditam que João ele fazia parte da comunidade dos essênios. Nós estudamos essa seita judaica, né? E essa seita judaica tinha algumas características que nós já tratamos sobre elas. Só que uma das características dessa comunidade judaica era que eles aplicavam a si mesmos a profecia de Isaías capítulo 40. Eles acreditavam que eles constituíam a voz que clamava no deserto, porque eles atribuíam a si a identidade do remanescente fiel, da comunidade escatológica, do povo de Deus dos últimos dias. Então, eles eram a voz que clamava no deserto. João Batista, ele é retratado como cumprindo essa profecia, né? E vivia nos desertos. Então, alguns acreditam que ele fazia parte dessa comunidade. Nós não temos material bíblico suficiente para dizer isso é verdade. João, ele era um essênio. Nós não temos material bíblico, nós não temos revelação bíblica
suficiente para afirmar isso. Então, nós vamos trabalhar somente com aquilo que as Escrituras, elas nos dizem. A manifestação histórica do Batista, narrada em Lucas 3, do 1 ao 3. Isso é importante, meus irmãos. Vou ler o texto primeiro e eu vou dizer o porquê é importante. Diz assim lá em Lucas 3, do 1 ao 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Isso é importante porque nós temos o relato lucano aqui de personagens históricos muito importantes. Nós temos a figura do imperador Tibério César, uma figura importantíssima, que reinou de 14 depois de Cristo a 31 depois de Cristo. 37 depois de Cristo. Nós temos a figura aqui de Pôncio Pilatos, que foi governador da Judéia de 26 depois de Cristo até 36 depois de Cristo ou 37 depois de Cristo. Nós temos a figura dos filhos de Herodes o Grande. Nós temos aqui Herodes tetrarca da Galileia, que era Herodes Antipas. Nós temos aqui seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, Lisânias, que era tetrarca de Abilene. Nós temos também outras fontes históricas que falam sobre Arquelau, que reinava na Judéia, filho também, né, de Herodes o Grande. Então, é importante essas fontes porque muitos, principalmente da ala liberal do cristianismo, vão afirmar que aquilo que nós lemos no Novo Testamento não é uma verdade histórica, né? Não há história no Novo Testamento. O que nós temos no Novo Testamento seria somente a compreensão primitiva ou a compreensão teológica da comunidade primitiva do cristianismo. Ou seja, eles pode até ter surgido um homem em Nazaré, da Galileia, com o nome Jesus, um judeu, se tornou um rabino, um profeta apocalíptico, e assim por diante. Há muitas teorias, mas o fato é que esse homem morreu, e a comunidade primitiva, aqueles que acreditavam na mensagem dele, eles construíram toda uma história em cima do relato da vida dele para dar continuidade à sua mensagem, né? Um deles, chamado Rudolf Bultmann, ele tem a ousadia de afirmar que se em um dia na Palestina poeirenta fosse encontrado no túmulo, que é considerado o túmulo de Jesus, se fosse encontrado ali os restos mortais de Jesus, isso em nada afetaria a fé cristã. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, isso não importa. Isso não importa. Porque o que importa não é história, o que importa é o que a comunidade primitiva acreditava, independentemente se é verdade ou não. Mas aqui nós temos a afirmação de Lucas de que aquilo que eles estavam registrando é, de fato, relatos históricos daquele tempo. Isso é importante para nós. Eles, de fato, advogam a ideia de que, para o homem, no caso de Bultmann, ainda vivendo na modernidade, diz que o homem moderno não pode aceitar a visão de mundo que o Novo Testamento apresenta, porque seria sacrificar o intelecto. O homem moderno não poderia aceitar, né?
mas ele se considerava um cristão, era um luterano, um dos gigantes da teologia do Novo Testamento, e acreditava nisso, né? Então, mas nós sabemos que o que está registrado é um relato histórico dos acontecimentos ali da primeira metade do primeiro século da era cristã. Nós temos material bíblico suficiente para comprovar que são fatos históricos. Depois de 400 anos, a palavra profética de Deus voltava aos homens. Isto coloca João num ponto decisivo da história da salvação. Algo como uma retomada dos métodos e propósitos divinos. Por que eu coloco 400 anos aqui, como eu falei no início? O último livro a ser escrito no Antigo Testamento foi o livro do profeta Malaquias. Isso ocorreu aproximadamente em 430 a.C., aproximadamente 430 a.C. Quando João ele se manifesta no deserto pregando que é chegado o reino de Deus, isso é em torno de 26 ou 27 depois de Cristo. Então, nós temos um período de mais de 400 anos, desde que o último profeta falou em nome do Senhor, até João Batista, que é o último profeta da Antiga Aliança. 400 anos. Não estamos dizendo que Deus não agiu nesse período de 400 anos. Deus, ele agiu e muito nesses 400 anos, como nós estudamos em aulas passadas sobre o período chamado intertestamentário, né? Só que a palavra profética, o povo de Deus não ouvia mais através de um profeta. Muitos dos eruditos judeus acreditavam que o espírito da profecia tinha deixado Israel. Só que ali em João Batista, algo inusitado acontece. Eu imagino o olhar daquelas pessoas quando elas ouviam João Batista falar em nome do Senhor. Olhar de espanto, de surpresa. Um profeta se levanta no meio de Israel novamente. A retomada dos métodos significa que, como Deus falava através dos profetas antes de Malaquias, Deus voltou novamente a falar em João Batista. Nós temos aqui um gráfico que ilustra um pouco essa distinção, essa diferença de tempo, né? O livro do profeta Malaquias é escrito em 430 a.C. Nós temos o período entre as alianças, aproximadamente 400 anos, e a palavra profética que volta ao povo de Deus em 26 ou 27 depois de Cristo. Eu coloco o período entre as alianças, e é bom enfatizar isso, porque o nome testamento não é adequado. O mais adequado, tanto para o antigo quanto para o novo, é aliança. Nós somos aliancistas, então nós temos que ter isso em mente. Deus, ele fez alianças com o seu povo no Antigo Testamento, e Cristo, ele inaugurou a nova aliança, ele não inaugurou o Novo Testamento, ok? Tanto o termo hebraico quanto o termo grego, que são usados na Escritura, apontam para alianças. Então, nós temos a antiga aliança e nós temos a nova aliança. Na antiga aliança, nós temos algumas administrações da antiga aliança. Nós conhecemos como a aliança adâmica, a aliança com Noé, que nós chamamos de noaica, a aliança abraâmica, a aliança mosaica, a aliança davídica. Todas essas são subadministrações da antiga aliança.
E agora nós temos a nova aliança, que também é uma administração de uma aliança maior, que é a aliança da graça. Então, pensem assim comigo, meus irmãos, para ficar mais fácil. Tá? De Adão até Cristo, até nós vivemos debaixo da aliança, os que creem nas promessas de Deus, os que creem na palavra de Deus, os que creem no Filho de Deus, estão debaixo da aliança da graça. Debaixo da aliança da graça, nós temos algumas administrações, como eu falei, adâmica, noaica, abraâmica, mosaica, davídica e a nova aliança. Então, nós temos 6 subadministrações que fazem parte de uma aliança maior, que é a aliança da graça. Tá bom? Em outra oportunidade, nós estudaremos o aliancismo, a doutrina da aliança, que é muito importante para nós que somos crentes reformados, ok? Então, nós paramos aqui por enquanto. O espírito profético volta a falar ao povo de Deus depois de aproximadamente 400 anos, na pessoa de João, conhecido como o Batista, porque ele batizava, somente por causa disso. Não é sobrenome, é porque ele batizava. Ele era João, o que batizava. Ficou conhecido como João Batista. Ok? Que os irmãos possam pegar este material, possam estudar, que se os irmãos tiverem alguma pergunta, podem estar falando comigo, e que nós possamos continuar a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como é que nós conhecemos a Cristo? Conhecendo a Escritura. Quem não conhece a Escritura não conhece a Cristo. Então, prossigamos nesse caminho, ok? Um grande abraço a todos, tenham uma ótima semana, que o nosso Deus seja glorificado nas nossas vidas em Cristo Jesus.